Bom, vamos iniciar oficialmente. A gente conversou na terça-feira um pouco sobre números reais, não é isso? E hoje a gente ficou de prosseguir com a continuação. A gente falou sobre intervalos, né? Também. E ficamos de continuar hoje. E aí? Vocês começam sugerindo exercícios ou fica comigo? Poderia começar, Milena. Das ordens aí, muitas questões. Só um momentinho, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Vou aproveitar e falar um pouquinho sobre isso aqui, tópico 74. Quando eu estava na graduação, eu demorei um pouco para entender o motivo da escrita de uma função, né? Porque na escola a gente não tem o costume de ver muito essa anotação aqui, ó. A gente vê mais essa daqui. Sim, verdade. Escola. Sendo que a diferença é que É porque nessa anotação da escola não fica explícito a relação do elemento de A que está sendo transformado pela função, tá? Então, no curso de matemática, vocês vão ver com muito mais frequência essa anotação, tá? Mas em essência é a mesma coisa, ok? E a diferença no caso dos conjuntos para funções é que a função ela é uma relação que pega um elemento do domínio e transforma ele, por meio de uma regra, em um outro elemento que pertence a um outro conjunto, né? E aí nós temos aquele famoso diagrama, né? Você pega dois conjuntos e você relaciona um elemento do conjunto A através de uma função e essa transformação vai resultar em um outro número, em outro elemento do conjunto B. Nem sempre vai ser um número, mas por hora nós vamos estudar números mesmo, tá? Então, a princípio é isso daí.
Adilson, conseguiu localizar? Sim, Milena. Diga aí. Acho que a gente poderia começar com a 145. Já tô nela aqui, ó. Então vamos. Ó, perceba que a quantidade de exercícios já aumenta, né? Sim. Vamos fazer aqui com calma. Boa noite, Vera. Deixa eu dar boa noite para o pessoal aqui. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, comandante Lima, Janailson, Lívia, Lucas, Rosângela e o Will. Eu nunca mais vi o Felipe. Eu lembro dele, Felipe. O que é que o professor comentou sobre aquela parte anterior dos capítulos, né? Que tem relações, introdução às funções. Ele chegou a falar com detalhes, ele só falou brevemente. Como é que foi? Comentou sim, Milena. Essa parte de notação, definição. Do que é função, né? Do domínio, contradomínio, não é isso? Imagem. Uhum. Perfeito. Então, vamos iniciar aqui com a questão 145. Olha, gente, como a gente começou mais tarde e a gente tem, em geral, 1h30 de tutoria, eu estou disponível, estou disposta a ficar meia hora a mais, tá? Porque eu sinto que vocês não devem ser prejudicados. É por isso. A tutoria está sendo gravada. E aí eu vou colocar essa gravação junto com a da terça-feira, que eu já enviei para o YouTube, só não coloquei lá no Moodle. E aí a gente terminaria 9h30, eu posso terminar às 10, tá? Então, Milena, diga. eu acho que você terminaria às 9. 1h30, né? Ah, então terminaria 9h30. Isso. Ah, tá. Ótimo. Tá? Aqueles que não puderem ficar, não tem problema. Mas aí eu posso ficar aqui até as 9h30 para a gente compensar esse tempinho perdido. Questão 145 fala assim: qual é a notação das seguintes funções de R em R? Então, quando a gente fala de funções de R em R, nós estamos considerando a função, que aí eu vou chamar, por exemplo, de F, que vai transformar elemento do conjunto dos números reais em números reais, em outros números. Podem ser os mesmos ou não. Lembrando que F é mais usual, tá? Mas a gente pode usar G, H, K, qualquer letra que a gente tenha, desde que ela seja uma letra minúscula, então isso é convencional. Então, no item A, nós temos que F associa cada número real ao seu oposto, tá? Aí a gente tem que lembrar. Um exemplo, vamos pegar números naturais. Se o número é 3, o seu oposto vai ser que número, gente? -3. Vai ser -3. Se eu tiver o 10, o meu oposto será -10. Se eu tiver um número negativo, qualquer número, por exemplo, -1/2, o meu oposto vai ser menos esse número, né? Menos esse número, que é 1/2. Então,
O oposto significa que você troca o sinal do número, tá? O único número que vai permanecer o mesmo é o zero, tá bom? Zero se relaciona com ele mesmo. Então, preste atenção aqui nessa parte. Eu vou associar um número x, vou transformar esse número por meio da função f. Por que f? Porque está sendo indicado aqui. Então, na prova, em qualquer disciplina, se o enunciado falar que é função g, você precisa respeitar a letra que foi indicada. Senão, você vai ter que fazer uma observaçãozinha e dizer que você está usando uma outra letra para falar sobre a função em questão. Então, a gente prefere seguir o que está proposto no texto. Então, f de x vai ser igual, ou seja, a função vai transformar esse número x no seu oposto. Então, a gente representa isso com o sinal de menos x, ok? Se você quiser ser mais cuidadoso, eu tenho o sinal de igual e o sinal de menos, eu posso até colocar esse menos x entre parênteses, tá? Então, essa função aqui é uma função bem famosa, bem usada em matemática, né? A gente transformar o oposto, transformar um número em seu oposto, tá? Então, eu vou apagar esse rascunho aqui, tá bom? Então, a notação da função vai ser essa. Dúvidas? Não, Milena. No item B, estão ouvindo o barulho da pista? Não, tá tranquilo. Tá, caso vocês estejam... que eu abri a janela. Caso vocês escutem um barulho muito forte, vocês avisam, tá certo? Que eu fecho. Porque o trânsito aqui tá mais tranquilo. E fica muito abafado aqui. Então, no item B, nós temos que G associa cada número real ao seu cubo. Então, ao invés de F, nós vamos ter G, dois pontos, R em R. Por que R em R? Porque a minha hipótese é que as funções vão de R em R. Ou seja, recapitulando, o meu domínio é o conjunto dos reais. E o meu contradomínio é o conjunto dos números reais, tá? Gente, eu vou tomar um antialérgico, porque senão eu vou ficar espirrando. Prontinho. Então, a função vai dos números reais aos números reais, tá? Em todos os casos. Então, eu vou associar o número x e vou transformá-lo por meio da função g. Aí, eu escrevo g e o x entre parênteses, e a gente lê g de x. Isso vai ser igual a quem? Então, ela associa cada número real ao seu cubo. Ou seja, este número
ao cubo. Tá? Pega o número real e relaciona ele ao seu cubo. Então, x vai ser associado a x ao cubo. Então, essa questão é basicamente fazer isso, tá, Dilson? Posso deixar o item C e o item D para vocês? É interessante vocês fazerem. Item C e D. É com vocês. Aí, a questão 146, ela é a mesma coisa praticamente da questão 145, só que o que muda é que a gente não vai ter de R em R. A gente vai ter conjuntos diferentes e a regra vai ser um pouco mais... Não vai ser tão simples assim. Então, eu vou discutir aqui apenas a interpretação do texto e vocês fazem a escrita depois, estudando. Então, qual é a notação das seguintes funções? F é função de Q em Q, que associa cada número racional ao seu oposto, adicionado com 1. Ok? Então, F, aí ao invés de ser de R em R, a gente vai ter de Q em Q. Então, nem sempre a gente vai ter funções de R em R, tá? Isso é uma observação muito importante aí que a gente precisa estar atento. E aí, por exemplo, vamos ter algumas provas ou algumas atividades escritas que vocês vão precisar deixar isso bem explícito, porque senão aquela propriedade ou aquela situação, ela não vai ser válida em todos os casos, tá? Então, primeira diferença aqui, ó, de Q em Q. E aí ela vai associar cada número racional ao seu oposto, adicionado com 1. Aí alguém pode dizer assim, número racional é da forma A sobre B, com A inteiro, e B inteiro não nulo. Né? Aí alguém pode dizer assim, então eu vou escrever A sobre B relacionado, né, com a descrição da função. Mas você não precisa, tá? Você pode dizer que esse número é x. E esse x ele vai representar um número racional. Mas ele é uma fração. Não tem problema, tá? Porque é usual que a gente use a incógnita x, a incógnita y. Mesmo, por exemplo, que seja uma fração, tá? Então, a gente vai de x, f de x igual aí ao seu oposto. Então, segundo a questão anterior, menos x adicionado com 1. Então, eu vou fazer menos x mais 1. E se a gente quiser deixar ainda mais organizado, a gente pode escrever 1 menos x, sem problema algum. Tá? Então, esse x, ele está representando um número racional. Certo? E aí, a gente sabe que esse número racional ele tem essa forma aqui.
mas a gente deixa mais simples colocando x. E a gente vai saber que se trata de um número racional pela descrição do domínio e do contradomínio. Então, é uma notação muito elegante e muito ágil, elegante e simples, né, para indicar funções. Tá? Então, o que mudou basicamente foi o meu domínio e contradomínio. Ok? Na letra B, G é a função de z em que associa cada número inteiro à potência de base 2 desse número. Essa questão é bem interessante. Então, primeiro passo, escrevo a letra que está representando a função, escrevo o conjunto que é o meu domínio. Como é z em q, então meu domínio vai ser o conjunto dos inteiros e meu contradomínio vai ser o conjunto dos números racionais. Tá? E aí, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre de que forma a função g vai transformar esse x. Esse g de x vai ser igual ao quê? Escrevam no chat aí, por favor. Eu prefiro que vocês escrevam. Se ninguém escrever nada, eu vou entender que vocês ainda não captaram. Eu vou pegar esse número inteiro x e vou associar a potência de base 2. Primeiro, o que é uma potência de base 2? Vamos quebrar em partes. O que é uma potência de base 2, gente? O que é uma potência? Bom, a Adilson está falando que seria x ao quadrado. Então, se eu escrever aqui x ao quadrado, vou escrever aqui do lado. X ao quadrado. Aí eu vou devolver a pergunta. X ao quadrado, esse x pode ser qualquer inteiro. Ele sempre vai ser uma potência de base 2. Por exemplo, se o x for igual a 1, diga, Lucas. Lucas? Acho que foi por engano, então. Se o x for igual a 1, então a gente vai ter 1 ao quadrado. Essa potência, ela não é de base 2, ela é de base 1. Tá? Lembra lá que esse número maior a gente vai chamar de base. E esse número aqui que está menorzinho, acima do x, a gente chama de expoente. Tá? Então, x ao quadrado não é a expressão correta, tá? Porque a descrição da função afirma que eu vou associar cada número à potência de base 2 desse número. Então, potência de base 2. Então, significa que a minha base vai ser 2. Perfeito, Adilson. Então, vai ser 2. Aí vai ser 2 elevado a esse x. Certo? E por que existia a necessidade do meu contradomínio ser o
conjunto dos números racionais e não dos números inteiros. Porque se você pegar os inteiros não positivos, né, a partir do x igual a menos 1, o que é que vai acontecer? Se o x for igual a menos 1, g de menos 1 vai ser 2 elevado a menos 1, que na verdade vai ser 1 sobre 2, né? Quando o expoente está negativo, a gente inverte essa base e escreve 1 sobre 2 elevado a 1. Esse sinal de menos, ele caracteriza a inversão dessa fração aí, né? Então, por isso que a gente precisa que o contradomínio seja o conjunto dos números racionais, tá? Porque nem sempre 2 elevado a um número inteiro vai ser um número inteiro. Tá? Se eu pegar, por exemplo, x igual a menos 2, g de menos 2 vai ser 2 elevado a menos 2, que na verdade é 1 sobre 2 ao quadrado. E isso vai ser igual a 1/4. Tá? Então, essa é a diferença. Então, perceba que já foi um pouco mais... o nível já aumentou um pouco mais. Tá? E aí eu vou deixar a letra C com vocês. Questão 147, Adilson, você tem outra questão que você queira mais para frente ou eu posso fazer em sequência? Ou algum outro colega? Tem alguma questão que a gente possa... Por mim, pode ir em sequência, Milena, caso outros colegas não tenham questão. Certo. Mas aí eu vou fazendo assim, eu vou fazendo 1 ou 2 itens e vou deixando os outros para vocês, para que seja algo que vocês não assistam simplesmente, né? Que vocês produzam também. Tem umas questões anteriores de produto e conjuntos que eu acho que também seria interessante. Então eu vou fazer essa daqui. E aí eu retorno, tá? Questão 147. Seja f a função de z em z definida por f de x igual a 3x menos 2. Então, calcule f de 2, f de menos 3, f de 0. Espera aí que meu gato está explorando aqui a janela. F de 0 e f de 3 meios. Tá? Então, é basicamente a aplicação da relação. Então, item A, f de 2 vai ser igual a 3, que multiplica o 2, menos 2. Então, isso vai ser 6 menos 2, que é igual a 4. Então, o que é que vocês vão fazer? F de menos 3, vão substituir o valor que está dentro dos parênteses aqui no lugar de x. Tá? Então, é bem tranquilo aqui. A única que pega mais é a que tem fração, né? Só substituição mesmo, direta. Uma questão bem direta. Adilson. Diga aí pra gente as questões dos capítulos anteriores. Só um momento.
139 seria um deles. Abençoado, velho. Ó, pede pra Vamos voltar aqui para a definição de relação inversa. Basicamente, a relação inversa é quando você troca o domínio e o contradomínio de posição. O domínio se torna o contradomínio e o contradomínio se torna o domínio, tá? Deixa eu deixar aqui a descrição do conjunto para vocês. Então, dada uma relação binária R de A em B, consideremos o conjunto R a menos 1, que vai ser igual a o par ordenado YX, que pertence ao B cartesiano A, tal que o par XY pertence a R, tá? Então, em outras palavras, se o par ordenado XY já faz parte de uma relação, o conjunto R a menos 1 vai ser um novo par ordenado em que você vai inverter a ordem dessas coordenadas do par ordenado, tá? Então, a gente chama isso de relação inversa de R, tá? Então, nesse caso, enumere os elementos de R a menos 1, relação inversa de R, nos seguintes casos. Então, deixa eu colocar aqui embaixo. R vai ser formado por 1, 2, 3, 1 e 2, 3. Então, na prática, o conjunto R a menos 1 vai ser cada um desses pares ordenados, mas com as coordenadas trocadas, tá? Então, 1, 2 se torna 2, 1, 3, 1 se torna 1, 3 e 2, 3 se torna 3, 2. Então, se a gente fosse descrever aqui os conjuntos A e B, eu sei que o primeiro elemento ele vai pertencer ao conjunto A. Então, 1, 2 e 3. Né? E o conjunto B vai ser 2, 1 e 3. Deixa eu colocar aqui na ordem. 1, 3 e 2, 1, 2, 1 e 3. Certo? Então, você troca a posição das coordenadas. Aí você diz, mas para quê, né? Qual a necessidade disso? É justamente para que a gente possa trabalhar com funções inversas. Tá? A gente precisa disso bem
bem claro. Então, visualmente, se o meu domínio, aliás, se o meu conjunto A, nesse caso, for do 1 até o 4, x entre 1 e 4, e o meu conjunto B for do 2 até o 8, nós trocamos os intervalos para fazer a relação inversa, né? R, A, menos 1, certo? Então, é isso, ok? Aí tem aqui até no esquema de flechas que A se relaciona com B e em R-1 B se relaciona com o A. Então, a flechinha que estava partindo do 2, indo para o 3, para o 5 e para o 7, ela passa a partir do 7 em R-1 e vai para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5, né? Por quê? Porque aqui no primeiro diagrama, o 7 também está relacionado com o 5 aqui. Então, qual a diferença de relação para a função? A função, ela só permite que a flecha que sai de um número do domínio vá para apenas um elemento. Então, por exemplo, a relação aqui não é uma função, porque parte do 2, 3 flechinhas. E isso não pode acontecer em uma função, tá? O 2, ele só pode se relacionar com um único elemento do contradomínio. Agora, esse elemento do contradomínio pode ser o resultado de várias flechas, digamos assim, tá? Então, essa situação aqui, é melhor copiar esse quadro aqui. Esse quadro aqui, no caso da função, eu tenho 1, 2, 3 flechas partindo do 2. No caso de uma função, eu só poderia ter uma flecha partindo do 2, tá? E perceba, por exemplo, que o 3 só recebe uma flecha, e o 5 recebe 3 flechas, e o 7 também. Apesar de, na função, os elementos do contradomínio poderem receber mais de uma flecha, não pode partir de um elemento do domínio mais de uma flecha, certo? Senão isso não se caracteriza, a gente não caracteriza isso como uma função. E além disso, não pode sobrar elementos no domínio, né? Então, por exemplo, se eu tivesse uma situação assim, 2, 3, 4, 1, 3 e 5, 2 vai no 3 e o 3 vai no 5. Se eu tivesse isso daqui, isso não seria uma função, porque o 4, ele está sobrando aqui. O 1 pode sobrar no contradomínio, mas no domínio não pode não. Certo? Vamos voltar aqui para a questão. Adilson e colegas, entenderam como é na prática a relação inversa? Vou fazer aqui a letra B. Vou fazer a letra B e a gente vai para 122, tá? Meu gato, ele não entende que a mãe está trabalhando. Aí ele fica aqui miando, pedindo atenção. Você quer ir para a janela, meu filho? Vamos para a janela, chegue. Então, R aqui
Vamos fazer um diagrama, já que a gente usa um diagrama, né? Então, todos esses primeiros elementos, eu vou dizer que eles estão no conjunto A, tá? 1, 2, 3 e menos 2. E no conjunto B, 1, menos 1 e 1. Então, no primeiro par ordenado, o 1 ele vai para o menos 1. No segundo par ordenado, o 2 também vai para o menos 1. No terceiro par ordenado, o 3 vai para o menos 1. E o menos 2, no último par ordenado, agora vai para o número 1. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Aqui é R. R a menos 1, a gente vai ter B e A. Então, B vamos ter menos 1 e 1. E A, 1, 2, 3, menos 2. Então, as setinhas que estão chegando no menos 1, agora elas vão partir do menos 1 para os elementos que começaram na relação anterior. Então, o menos 1 vai para o 2, o menos 1 vai para o 3, e o 1 vai para o menos 2. Na prática, R a menos 1 vai ser igual a menos 1 e 1, menos 1 e 2, menos 1 e 3, 1 e menos 2. Tá, gente? E aí, a letra C e D fica com vocês. Aliás, a letra C, né? E o resto da turma? Tem um exercício para propor? O Adilson está conversando aqui com a gente. É importante que vocês façam os exercícios, tá? Cento e 122, né? Isso. Interessante essa questão. Nesses casos, eu sempre penso em casos particulares, tá? Para que a gente entenda o que é que está acontecendo, para que a gente tenha uma base. Imagine aqui que a gente tenha o plano cartesiano, tá? Aqui é um exemplo. Imagine que o A seja x pertencente a R, tal que... Espera aí, meu filho, vem lá pra cá. Isso.
tal que aqui. Então, que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. O B, x pertencente a R, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. E o C, x pertencente a R, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Então, nós temos 3 intervalos aqui. Um que é intervalo 1 e 2. Um que é o intervalo de 1 a 3. E o terceiro que é o intervalo de 1 até o 4. Então, nós temos a seguinte relação, que o A está contido em B, que está contido em C. Diz Adilson. Beleza, nesse caso aí, isso é uma dúvida também minha das questões anteriores, eu acho que 121 e 120. Quando ele fala que x é maior que 1 e menor que 2, por exemplo. Uhum. Eu considero somente os números inteiros dentro do conjuntos reais. Não, aqui é real, então é todo mundo do intervalo. Por que eu fiz Tá, dessa então, forma? Para que eu tá, tenha um tudo. retângulo. Aham. Então depois eu vou querer que tu faça 121, que ele pede para representar graficamente. Então vamos fazer o seguinte, a gente faz a 121 primeiro. Porque se a gente não entender direitinho essa representação, a gente não vai conseguir fazer essa questão 122, não. A questão 121, ela diz que dados conjuntos A e B, que a gente represente graficamente esses conjuntos, tá? A cartesiano B. Então, como é que a gente faz? A gente faz aqui um plano cartesiano. E o conjunto A, que aparece como o primeiro conjunto, ele vai ser representado aqui na horizontal. Então, como eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, só temos 4 números naturais. Já o conjunto B, ele é um intervalo. Então, a gente vai, diferente daqui do conjunto A, a gente vai pintar esse intervalo. 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, quem seria a cartesiano B? A gente vai começar... Ó, o intervalo é esse aqui tudo, tá? Então, o primeiro elemento desse... Primeiro elemento não, né?
vamos ter 1 e x, onde o x pertence ao intervalo 1, 4. Então, o primeiro elemento do par ordenado vai ser o 1, e o segundo elemento vai ser todo mundo desse intervalo. Então, vai começar assim. Aqui. Certo? Vai ser essa linha aqui. Começando no 1, 1, 1, começando no 1, 1 e terminando no 1, 4. Tá? Já a segunda parte vai ser da forma 2,x. Por quê? Porque a primeira coordenada do par ordenado tem que estar em A e a segunda tem que estar em B. Então, a primeira coordenada é o 2. Então, vai começar aqui do 2, 1, 2, 1, e vai subindo até o 2, 4. Do 2, 1 até o 2, 4. Aí, vamos para o 3. 3 e x, tá? Tá acompanhando, gente? Estão acompanhando? E o resto do pessoal? Certo. E o 4, vai começar aqui 4x e vai até o 4, né? 4,1 e 4,4. Então, você tem esses 4 segmentos, né? Esses 4 segmentos que eu pintei de roxo. Então, perceba que isso é um conjunto. Esse é um conjunto formado por esses 4 pedacinhos. Aí, como é que a gente escreve, né, esse conjunto? XY, XY, deixa eu ver a notação que ele está usando aqui, da relação, né? Pertencente a relação tal que x pertence a A e y pertence a B. Tirar esse pertence a R aqui. XY tal que x pertence a A e y pertence a B. Tá? Aí, o B cartesiano A, o que vai mudar é que na horizontal eu vou ter o intervalo B e na vertical eu vou ter apenas os números inteiros, né? E aqui, aliás, assim, né? Aí no item B, o que é que vai mudar, né? Nós vamos apagar tudo isso aqui.
lá. Então, B cartesiano A, então aqui na horizontal, vai ser esse intervalo aqui de 1 até 4, e na vertical os números naturais. Então, o primeiro elemento, ele vai pertencer a B, e o segundo vai pertencer a A. Então, ele vai ser da forma x1, x2, x3 e x4. Por que eu escrevo x? Porque tem infinitos números nesse intervalo, né? Então, a gente vai ter... a segunda coordenada sempre vai ser 1. E a primeira coordenada vai ser todo mundo aqui do intervalo, tá? Então, aqueles segmentos que estavam na vertical, agora eles estarão na horizontal. Tá? Aí eu vou apagar aqui essa parte roxa dos eixos para não confundir com o conjunto, tá? E o item C pede A cartesiano B união B cartesiano A. Então, a gente vai juntar os dois conjuntos. Aqui, né? Aí, como eu estou usando a tecnologia, eu vou unir esses dois conjuntos. Ah, vai ficar assim, gente. Ó. Vai ficar esse quadriculado aqui, quando a gente juntar os dois. Aqui vai ser A cartesiano B, união com B cartesiano A. Muito bacana, né? Essa questão aqui. Aí a gente vai para a questão 122. Né? Sejam os conjuntos A, B e C tais que A está contido em B, que está contido em C. Estabeleça as relações de inclusão entre os conjuntos A cartesiano A cartesiano B, A cartesiano C, até o C cartesiano C. Então, ele quer que você ordene, digamos assim, quem é menor do que quem. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 1, 2. Então, o A cartesiano A seria quem? Seria um retângulozinho, porque eu estou considerando os dois intervalos. Seria todo mundo aqui, ó. Aqui seria o A cartesiano A. Aí, como o B eu considerei x entre 1 e 3, então o meu B ele vai ser um pouco maior. Então, A cartesiano B seria
até esse 3 aqui. Então, ele seria um pouco maior. A cartesiano B. E o A cartesiano C, o C, ele é um intervalo que vai do 1 até o 4. Então, os meus elementos, eles vão... a primeira coordenada vai estar entre 1 e 2 e a segunda coordenada vai estar entre 1 e 4. Então, a gente vai ter um retângulo maior ainda, certo? Então, o que a gente pode perceber? Que o A cartesiano A, ele está contido no A cartesiano B, certo? Que está contido no A cartesiano C. Ficou claro isso aí para vocês ou não? Eu tenho um retângulozinho, um menor do que o outro. E aí, o que acontece? Quando a gente inverte, né? B cartesiano A, o B cartesiano A, o que é que vai ocorrer? Aqui, no B cartesiano A. O B cartesiano A vai ser do intervalo 1 até o 3. Aqui. E na vertical, do 1 até o 2. Então, vai ser um retângulo com a mesma área do A cartesiano B, só que em outra posição. Tá? Mas eles não são conjuntos iguais, tá? Porque eu tenho elementos aqui que não vão pertencer ao A cartesiano B, tá vendo? Da mesma forma, eu tenho elementos do A cartesiano B que não vão pertencer ao B cartesiano A. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? B cartesiano B. Então, o B cartesiano B vai ser um intervalo 1, 3, produto com intervalo 1, 3. Esse aqui por esse aqui. Vai ser todo mundo aqui. Vai ser um quadradão. B cartesiano B, de verde. E o B cartesiano C vai ser um 3 por um 4. Um 3 por um 4. Vai ser essa galera todinha. Isso aqui de azul vai ser B cartesiano C. E aí, o que é que a gente conclui? Que o B cartesiano A, ele está contido no B cartesiano B, que está contido no B cartesiano C.
tá? Mas eu vou sobrepor aqui esses conjuntos, tá? Da primeira parte. Então, perceba que o A cartesiano tá bem feio, mas o A cartesiano A, ele está dentro do B cartesiano A, tá certo? E ele também está contido no A cartesiano B. Então, você tem várias relações aqui de inclusão, tá? Vai ficar um pouco complicado se eu fizer tudo ao mesmo tempo, mas é só para vocês perceberem que tem conjuntos que estão dentro dos outros. Aqui. E faltou fazer o conjunto C, né? Deixa eu colocar aqui o carregador. Aí vamos para o C cartesiano A, C cartesiano B e C cartesiano C. C cartesiano A, o C vai do intervalo 1 a 4. E o A vai do intervalo 1 a 2. Então, a gente vai ter isso daqui, tá? Isso aqui é o C cartesiano A. Vou fazer aqui o C cartesiano B. O C cartesiano B, a gente vai ter do 1 até o 4 e na vertical do 1 até o 3. Então, a gente vai ter esse retângulo aqui. Então, a gente já consegue perceber que o C cartesiano B contém o C cartesiano A, né? E por último, C cartesiano C. Então, vai do 1 até o 4, por 1 até o 4. Então, vai ser esse quadrado aqui. Tá? Então, existe uma relação de ordem aqui, né? Desculpa, uma relação de inclusão entre esses conjuntos, tá? Aí, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir para vocês olharem com calma, né? Eu sei, a gente consegue perceber que o C cartesiano C é o maior de todos, tá?
O C cartesiano C é o maior de todos. Então, o C cartesiano B está contido nele e o C cartesiano A está contido no C cartesiano B. Tá? No caso do B e no caso do A, funciona na verdade assim. O A cartesiano A está contido no B cartesiano A, que está contido no C cartesiano A. Olha só. O A cartesiano A é esse quadrado aqui, 1 por 1. O B cartesiano A é 2 por 1. E o C cartesiano A é 4 por 1. Então, quadrado, retângulo que contém quadrado e um retângulo que contém o retângulo anterior. No caso do B, eu tenho um quadrado, B cartesiano B, eu tenho um quadrado 2 por 2, né? Vai do 1, 3 até 1, 3 por 1, 3. O A cartesiano B é 1, 2 por 1, 3, então ele é 1 por 2. O B cartesiano B é 2 por 2, então ele é esse retângulo mais esse pedaço aqui. E o C cartesiano B, ó, o B cartesiano A, o A cartesiano B tá esse pedaço, o B cartesiano B é esse grandão e o C cartesiano B é o retângulo maior. Então, a gente vai ter A cartesiano B contido em B cartesiano B, que tá contido em C cartesiano B. E aí, consequentemente, o A cartesiano C vai estar contido no B cartesiano C, que vai estar contido no C cartesiano C. Tá? Então, eu tenho essas relações aqui. Então, a ideia é essa. Isso é um caso particular, mas eu acho que dá para a gente entender a ideia, né? Que quanto maior o conjunto A e quanto maior o intervalo A e o intervalo B, você vai contemplar uma área maior do plano, tá? E o que é, no caso da função, aquele R em R, né? É você relacionar o conjunto dos reais com ele mesmo. Só que a diferença é que você vai ter o plano todo. Então, você não vai ter nem começo nem fim, porque a reta numérica ela tem infinitos números, tá? Então, na matemática, a gente parte de uma coisa mais simples para compreender conceitos mais abstratos, tá? Então, agora isso aqui pode não fazer muito sentido, muita utilidade, mas tem, tá? Eu acho que eu vou parar por aqui essa questão. Pode ser, Adilson? Explicando demora mais do que você fazer, tá? Por isso que demorou tanto. E aí, vamos escolher mais uma para a gente encerrar? A culpa é do Adilson, viu? Que ele fica escolhendo esses exercícios. Acho que o 124, Milena, poderia ser uma boa opção.
Vixe Maria. Vamos ver aqui. É verdade, Vocês vão ver quando chegarem em cálculo 1, vocês vão sentir saudade de elementos de matemática, vocês vão ver. Se o conjunto, questão 124, se o conjunto formado por esses dois elementos, tá? Lembrando que são dois elementos, tá? Um par 1 menos 2 e o par 3, 0. Se está contido em um conjunto A ao quadrado, e o número de elementos de A ao quadrado é 16, então represente A ao quadrado pelos seus elementos. Quando a gente fala A ao quadrado aqui, a gente entende que é A cartesiano A, tá? Então, esses dois pares ordenados, eles fazem parte desse cartesiano. Vou fazer aqui. Quando a gente tem um quadrado, né? O número de elementos é 16. Então, a gente não tem intervalos. Por quê? Porque quando a gente tem intervalos numéricos, a gente não tem como contar a gente não tem como contar quantos pares ordenados vai ter nesse cartesiano, concordam? Então, a gente vai ter um conjunto discreto, que é diferente desses casos aqui, que nós fizemos, né? Existem infinitos pares ordenados aqui. Aqui não. Então, dois, 3, menos 1, menos 2. Então, não precisa não. Na vertical. Então, 1 menos 2 vai ser aqui. 1 menos 2. E 3, 0 vai ser aqui. Eles estão contidos em A cartesiano A. Então, nós temos dois elementos já, né? Eu faria um retângulo, só que apenas com as coordenadas inteiras. Como assim? Eu fecharia esse retângulo aqui, ó. Ah, mas tem um detalhe. Não posso fazer isso. Porque é A cartesiano A, né? Não posso fazer isso, não. Ou seja, o A, ele contém o 1, o menos 2, o 3 e o 0.
porque tanto a primeira coordenada como a segunda são pertencentes a A. Aí agora faz sentido ser 16. Por quê? Porque quando eu faço A cartesiano A, eu vou relacionar eles com eles mesmos, né? Então, 1 menos 2 tá aqui. 1 menos 2, 1 eu vou relacionar com menos 2, 1 eu vou relacionar com 3 e 1 eu vou relacionar com 0. Menos 2, 3. Ixi, bem diferente essa questão. Um 3 e um 0, né? Eu vou fazer A cartesiano com ele mesmo, tá? Então, faltou um cartesiano, um com ele mesmo, né? Aí agora eu vou fazer menos 2, 1, menos 2, menos 2, menos 2, 3 e menos 2, 0. Menos 2, 1. Aqui. Menos 2, menos 2. Menos 2, 3. E menos 2, 0. Aí agora, 3, 1, 3 menos 2, 3, 3, 3, 0. 3, 0 já está marcado. Então, percebe que tem um padrão, né? 3, 1, 3 menos 2, 3, 3 e 3, 0. Para terminar, 0, 1, 0 menos 2, 0, 3 e 0, 0. 0, 1, 0 menos 2, 0, 3 e 0, 0. Pronto, gente. O A cartesiano A, ele vai ser formado por todos esses pontos. Aqui, ó, deixa eu colocar os pontos azuis em vermelho. Ele não vai ser nem um retângulo, nem vai ser uma linha, né? Ele vai ser representado por esses pontos. E aí, quando você faz 4 vezes 4 dá 16, né? Isso. Bem legal essa questão. Eu acho que ficou bem legal, porque como é que eu resolveria essa questão? Primeiro eu veria quantos elementos tem A, Isso. que colocaria ele numa equaçãozinha, né? Colocava raiz quadrada em ambos os termos. Daí eu veria que o número de elementos de A seria 4. Daí, como já temos 4 elementos, que é A vezes A, então Isso. Tem uma questão técnica aí nessa sua solução, mas aí dá para você aceitar como outra. Dá para fazer dessa forma. Se eu fosse fazer uma prova de graduação, eu ia colocar essa questão seria nível alto. Seria um nível alto, essa questão. entendi.
porque você tem muita matemática aqui dentro, né? Não é simples você observar que, assim, né, para quem está estudando pela primeira vez, você teria que ter feito vários exercícios antes, né? Para fazer esses exercícios aqui que a gente fez antes, por exemplo. Aham, Cada entendi. exercício desse livro tem um porquê, né? Bom, gente, eu vou parar por aqui. Acho que a gente já fez bastante, não foi? Sim, sim, foi legal. O Então, problema é que é muito exercício nessa parte. a gente pode se ver no sábado. Eu acabei não fazendo a tutoria na quarta, no caso ontem. A gente pode se encontrar no sábado, de manhã. Pode ser? Certo, você já quer combinar uma hora? Vamos deixar às 10 horas, que aí dá tempo de vocês dormirem, de arrumar a casa, Tá ok. preparar um almoço. Tá joia? Tá certo, Milena, muito obrigado. Melhoras pra você, viu? Mas aqui é alergia, não tem. Ah, tá. Então eu também sou assim, quando tem essa mudança de clima. É alergia. Aí a gente vai seguindo a vida, né? É o que dá pra fazer. É. Mas obrigada de qualquer forma. Boa Um noite. Boa noite, abraço, pessoal. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.